Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? O ex-ministro da Justiça, o tal de Anderson Torres, o bolsonarista, que ele foi ministro do Bolsonaro e também é bandido, porque esse Anderson Torres, aí vocês vão ver como esse pessoal bolsonarista são bandidos, são terroristas golpistas. O ex-ministro da Justiça, o tal de Anderson Torres, bolsonarista, um dos principais auxiliares do Jair Bolsonaro no governo do genocida, ele pressionou para que os integrantes do seu ministério tentassem ligar o PT a facções criminosas do Nordeste, em especial na Bahia, às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. A ação ajudaria a justificar o aumento das operações policiais na região. Foi o que eles fizeram. Essas informações são do site Carta Capital. E também esse caso que eu estou citando também foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo de hoje. E anotações foram encontradas no celular da Marília Ferreira, a delegada da Polícia Federal, que era a principal auxiliar do Anderson Torres, quando ele era ministro. Porque ele foi ministro da Justiça do genocida Bolsonaro. E esse texto todo está na posse, entendeu? Foi entregue a CPI dos atos terroristas de 8 de janeiro. E segundo as anotações, havia certa pressão do tal Anderson Torres, esse bolsonarista bandido, para ligar o PT a grupos criminosos do Nordeste, após a derrota do Bolsonaro para o presidente Lula no primeiro turno das eleições do ano passado, de 2022. E o pedido do ministro indica preocupação com a Bahia, onde o Lula recebeu 72% dos votos na disputa das eleições contra o genocida Bolsonaro. Foi o inverso, porque o Bolsonaro também teve mais de 72% lá no estado de Santa Catarina, que é o reduto dos nazistas no Brasil. Havia uma preocupação do ministro, o Anderson Torres, com o Nordeste, porque ele falava muito da Bahia, pois havia visto no mapa, com o planejamento do primeiro turno, que havia muito pouca distribuição de equipes no interior da Bahia, desde antes do primeiro turno. E a diretoria de inteligência recebia dezenas de vídeos e postagens de pessoas, a maioria fake news, sob compras de votos ligadas ao PT, com facções ligando,
exatamente. O objetivo dele era fazer uma ligação do PT com as facções criminosas lá da região. Isso diz um texto encontrado num bloco de notas no celular da delegada. Havia uma certa pressão para que eu fizesse o relatório, que indicasse a relação do PT com facções criminosas, pois havia alguns indicativos disso, mas não fizemos porque não havia comparação. Diz outro trecho do texto revelado pelo jornal. Isso, no decorrer das mensagens, que toda a escrita era em primeira pessoa. A pressão do Anderson Torres para que os agentes tentassem encontrar essa ligação que fica para ficar clara. Toda notícia ou informação que chegasse, tentávamos fazer configurações pedindo um BO, boletim de ocorrência, ou consultando o centro de inteligência respectivo, diz o texto, descreve a mensagem. Então, ela dizia que algo estaria errado ali. Não está clara a data exata dessa produção desse texto, encontrado no aparelho celular da delegada, responsável por entregar as anotações de parlamentares. Informa apenas que os dados entregues são do período entre 31 de dezembro de 2021 a 18 de agosto de 2023, que estavam no bloco de anotações no celular da delegada. Essa delegada era uma das assessoras do genocida também, porque esse ex-ministro, Anderson Torres, também era um genocida, porque ele apoiava o genocida. As informações contidas ali, no entanto, reforçam a suspeita de que tinha um esquema policial montado pela gestão do ministro no segundo turno. Quer dizer, ele agia politicamente. E naquele momento, a blitz da Polícia Rodoviária Federal, comandada pelo Vasque, foram montadas de última hora em local onde o PT havia obtido vitória eleitoral no primeiro turno. E a suspeita de uso político de forças policiais. Marília, a delegada, e o Anderson Torres são os principais alvos dessas investigações, porque eles queriam de todo jeito ajudar o genocida Bolsonaro para ganhar as eleições. Esse era o objetivo. E foi justamente a delegada que ocupava o cargo de diretora de inteligência do Ministério da Justiça. E que ela que produziu o relatório e mapeou tudo, que embasa a suspeita de que operações tenham sido feitas para dificultar a locomoção de eleitores que iriam votar no Lula, no PT. A anotação engrossa a lista de provas contra a delegada e contra esse bolsonarista Anderson Torres. Um outro trecho da mensagem reforça a mobilização do Ministério em seu braço policial para a tentativa de implicar
o PT e justificar a operação montada pelo ministro para que tudo indica, favorecesse o ex-presidente, o genocida Bolsonaro, porque era justamente isso que esses bolsonaristas golpistas, fascistas, queriam. Márcio era o diretor-geral da Polícia Federal na ocasião e perguntou se havia um relatório de inteligência sobre isso, relação do PT com grupos criminosos. Eu disse que ainda tentar ver se conseguiria. Aí demonstra incrementos de crimes eleitorais para que houvesse a justificativa do aumento efetivo em relação ao segundo turno. Quer dizer, eles queriam colocar mais policiais, inclusive para sacanear o presidente Lula. Detalha a delegada, que esse texto que estava no celular dela, aí ela diz: porém conversei com o Tomás, supostamente o Tomás era o Tomás Viana, ex-coordenador de inteligência do Ministério da Justiça, e concluímos que não havia esse incremento, concluiu. A mensagem, diz ainda o jornal, sugere que Torres iria demitir o diretor da Polícia Federal em caso da vitória do genocida Bolsonaro, por justificativa de ter feito corpo mole para cumprir as suas ordens no episódio em questão. E a defesa de Marília Torres ao jornal disseram não ter conhecimento do texto, por não terem tido acesso ao documento citado pela publicação. Se ela existe, abre aspas, é sigiloso. Seu vazamento deve ser apurado, alegou a defesa da delegada para não comentar. Já o advogado de Anderson Torres informou ter tido conhecimento da mensagem da imprensa e não forma oficial. E por isso não iria se manifestar a respeito. Agora, esses bolsonaristas todos, golpistas, terroristas, fascistas, que queriam dar um golpe na nossa democracia, inclusive esse tal de Anderson Torres, que eu acho que o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, deveria ter deixado ele lá na cadeia. Não ter colocado bracelete eletrônico nele para ele ficar passeando por Brasília. Ele deveria ter, porque esse Anderson Torres é um bandido. Ele é bandido e toda a laia dele, inclusive essa delegada, que era assessora dele. Porque eles planejaram dar um golpe contra a nossa democracia. Inclusive tem até documentos provando isso. Eles fizeram uma minuta do golpe. E nessa minuta do golpe, inclusive, tem bem claro uma passagem que diz assim: nós vamos pegar o ministro Alexandre de Moraes e vamos prendê-lo e levar para um lugar desconhecido. Isso está na minuta. Agora, isso não é prender, isso é sequestro, porque iria levar para um lugar desconhecido. Era justamente a mesma tática que usava o Esquadrão da Morte em São Paulo na época da ditadura militar.
Porque na época da ditadura militar foi organizado o Esquadrão da Morte, que ele saía matando todo mundo. E o delegado Fleury fazia parte disso tudo, que também era um bandido, que foi descartado pela ditadura. Agora, esse Anderson Torres, agora está aparecendo o que é o Anderson Torres. Esse Anderson Torres, com toda essa documentação exposta agora na imprensa, realmente ele era um bandido, um fascista, golpista, bolsonarista, que tem que ser julgado e também se condenado e ir lá para Papuda, para saber o que é tentar um golpe contra a nossa democracia, para querer implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que uma ditadura militar nós já tivemos. E não queremos mais ditadura militar. Ditadura militar no Brasil, nunca mais. Nunca mais ditadura militar. Pessoal, fico por aqui e não esqueçam, se inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Pessoal, fico por aqui e um tchau.